5 apresenta Check-up no rádio. Doutor Belísio Neto, médico geriatra, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes, internautas. Uma satisfação, mais uma semana, participar aqui do quadro Check-up no rádio. E o nosso tema de hoje é justamente saúde mental na pessoa idosa, né? Como prevenir, como falar sobre o assunto, e aí, doutor Belísio? O dia 10 foi o dia em alusão à saúde mental, né? Então a gente, em vista disso, propôs esse tema, foi acatado por você. E o que é que a gente tem que pensar em saúde mental na pessoa idosa? A gente sabe que um dos grandes desafios da pessoa idosa é o cérebro, a mente, né? A gente tem um gigante da geriatria chamado de insuficiência cerebral, que ele trata exatamente das questões relacionadas à depressão, ansiedade, da própria demência, né? E do delírio. São 3 Ds, né? Depressão, demência e delírio. E como uma questão de saúde, lembrando que saúde não é só ter saúde física, saúde não é só você não ter doença física, saúde passa também por ter saúde mental. A gente combate, a gente trata, a gente pesquisa, não só pela questão do contexto de ter saúde e qualidade de vida, ter o bem-estar psíquico na terceira idade, mas porque as questões mentais elas trazem repercussões, na maioria das vezes, repercussões físicas. Então, do ponto de vista de conceito de saúde, hoje não é só mais a saúde física, é também a saúde mental, espiritual, social, e hoje a gente vai falar dessa questão da saúde mental, ou seja, do idoso ter serenidade, de combate ao estresse, de pesquisa e tratamento da depressão, do sono, das questões relacionadas à demência. Então, Marcos Dantas, ter saúde não é só você não ter dor, não é só você não ter a pressão controlada, é também você não ter saúde mental. É difícil você cuidar da saúde mental na pessoa idosa? Veja bem, o que existe, a dificuldade, o desafio, tanto parte das pessoas na terceira idade, como parte, muitas vezes, dos cuidadores, como parte também dos profissionais. Existe um certo tabu, um certo medo, um certo pânico das pessoas assumirem ou reconhecerem que tem a saúde mental prejudicada. Existe todo aquele estigma do passado, de que as pessoas que tinham doença mental se associava à esquizofrenia, se associava a uma fraqueza do indivíduo, se associava a um defeito, se associava a uma coisa negativa. Então as pessoas ainda têm essa negação, não querem reconhecer que estão mais isoladas, que estão sem esperança com a vida, não querem reconhecer que estão mais irritadas, ou estão mais tristes, ou estão mais nervosas, estressadas. As famílias encaram boa parte das vezes como uma coisa relacionada à própria idade, um fenômeno natural do envelhecimento. Isso a gente sabe que não é verdade. E além dessa dificuldade, desse tabu, desse mito de reconhecer a doença, existe também o medo dos medicamentos. Os medicamentos, e aí entra não só o medo dos pacientes, que tem aquela história de ficar dependente do remédio. Será que eu vou tomar esse remédio para o resto da vida? Não se preocupa muitas vezes com outras coisas que fazem mal, de ter que fumar o resto da vida, estar dependente do cigarro, por exemplo, de estar dependente do sedentarismo, não faz nada, e a própria doença. Fica dependente da doença e não fica dependente do remédio. O remédio é como se fosse uma peça que você vai consertar seu defeito. Então, eles têm esse receio de querer tomar um medicamento. Os pacientes, os profissionais têm receio porque medicamento para tratar doença mental requer uma certa habilidade, requer um certo
uma certa experiência, um certo conhecimento, requer muitas vezes nuances, peculiaridades do indivíduo mais particulares da terceira idade, que estão inerentes ao processo de envelhecimento, e as próprias famílias também têm findam absorvendo essa dificuldade da dependência do remédio. Então, é um desafio, reconhecer é um desafio, a gente mostrar que aquilo está trazendo repercussões no seu estômago, a gastrite nervosa, repercussões na sua cabeça, você não consegue se concentrar porque tem um transtorno ansioso, repercussões no seu sono, você não está dormindo bem, está piorando a sua percepção de dor. Saúde mental tem uma relação muito íntima com a dor, então é um paciente que tem mais sensibilidade à dor. A saúde mental está relacionada com o coração. As pessoas que não dormem bem, por exemplo, têm um risco maior de morrer de um infarto. As pessoas que têm estresse, não controlam o estresse, são nervosas, ansiosas, elas sobem níveis de pressão. Essas pessoas que têm também desesperança, elas tendem a ter mais dificuldade na adesão ao tratamento. Uma pessoa com depressão, ela não adere por exemplo, mudança de estilo de vida para tratar uma hipertensão, não adere à caminhada ou atividade física, não adere a ter que fazer um regime, elas estão com a mente prejudicada. E o desempenho no dia a dia começa a ficar sonolento, ou mesmo sem dormir, desconcentrado, com a dor de cabeça. Então, saúde mental, Marcos, ela tem repercussões físicas também. Ela passa por esses desafios. No idoso, como eu falei, tem o preconceito deles pela doença, por tomar o remédio. Os profissionais têm dificuldade muitas vezes de reconhecer ativamente. O paciente que tem doença mental, por mais que não seja esquizofrenia, o paciente que está acometido da sua saúde mental, ele vem para a consulta muitas vezes com a queixa que não é a queixa mental. Ele vem com queixas inespecíficas. Os pacientes idosos, eles manifestam a depressão, por exemplo, mas com sintomas físicos, com sintomas de dor, que não sabe explicar, a característica da dor não tem um padrão, com sintomas, eu volto a frisar a questão da gastrite nervosa, que não melhora, que é uma agonia. Então, essa parte da saúde, a parte psíquica, a parte mental, tem todos esses desafios. O reconhecimento do diagnóstico, os pacientes chegam com outras queixas. Se você pergunta ativamente o profissional que tem, e a geriatria, ela pesquisa ativamente como é que está a saúde, ela tende a fazer escalas que, por exemplo, aplicam um questionário sobre depressão, aplicam um questionário sobre memória, ou minimento, ou qualquer outra escala cognitiva, e a gente sai rastreando ativamente esse pilar que é a mente. A gente rastreia a saúde física, a gente rastreia a saúde psíquica, social, e isso faz uma diferença, muitas vezes, assim, impactante na elaboração, eu diria, no conhecimento, na descoberta diagnóstica. Existem sintomas, por exemplo, que a gente possa identificar na pessoa idosa, esses transtornos mentais? Sim. Sintomas de adoecimento mental, eu vou simplificar. A gente falou dos 3 Ds, né? Depressão, demência e delírio. Depressão e ansiedade tem sintomas, como eu falei, físicos, mas em linhas gerais, o paciente idoso que tem transtornos do humor, ele tem alterações no sono, ele dorme demais ou dorme de menos, ele tem alterações na sua sociabilidade, ele começa a se isolar, a não querer mais conversar, não ter paciência de conversar, não ter prazer de conversar, ele fica mais irritado, não tem paciência, ele dá tem uma desproporção na resposta ao estresse, qualquer coisinha ele fica irritado. Ele pode alterar o apetite, ou comer demais, ou comer de menos. No paciente idoso, a gente tem muito medo da desnutrição, a gente está muito preocupado com o fato dele entrar em desnutrição.
nas questões ansiosas, ele tem medo intenso, ele se impressiona com fatos muitas vezes inexistentes e reais. Ele tem, outras vezes ele tem alterações até o ponto de ter delírios, de criar histórias, de ter alguém perseguindo, que vai morrer, que alguém vai, ele escuta uma conversa da vizinha, do vizinho e acha que ele está com aquela doença, ou vê a notícia de um assalto e aí ele já se tranca todo dentro do assalto. Aliado a isso, os fatores extensores das próprias dificuldades do paciente idoso. Ele começa a ter mais preocupações do que ele tinha, como por exemplo com a família. Então os sintomas são esses de emoções. Se emociona fácil, fica nervoso, se isola, não quer conversar, se irrita, ou chora com facilidade, ou reclama demais de doenças, ou ele tem muitos sintomas que não tem relação. É um paciente que tem sintomas que a gente chama somáticos, aquela pessoa negativa, que nada vai dar certo. Então são sintomas do humor, sintomas ansiosos, depressivos. Quando a gente fala do outro D, das alterações cognitivas, no caso da demência, a gente naturalmente lembra logo da memória, né? Ele começa a esquecer. Mas ele pode ter outras alterações que denotam que ele está entrando num quadro de demência. Alteração do comportamento, começa a ficar diferente, aquela pessoa que está sem freio, diz o que quer, fala o que quer, aquela pessoa que está criando histórias que na verdade não existem, está escondendo, por exemplo, a sua aposentadoria com medo de alguém roubar, escondendo comida com medo de alguém. Alterações de comportamento são assim, manifestações precoces de uma demência que muitas vezes ainda o paciente não está esquecendo. Alterações na própria memória, de esquecer nome de pessoas, de esquecer, de perder as coisas em casa, de se perder na rua. São alterações e as próprias alucinações, né? Quando o paciente sai da casinha, ele começa a ter ter alucinações visuais, ver bicho na pele, ver pessoas que não existem, tem algum tipo de demência que cursa com isso, ter alucinações, ter delírios, outros que não condizem com a realidade. São alterações, dificuldades que impedem o paciente muitas vezes de ter independência, de conviver sozinho, de ter ali a capacidade de sozinho gerir a sua própria vida. Então, sintomas no humor, sintomas na cognição, na capacidade real de reconhecer o que está se passando, esquecimento, alteração na linguagem, alteração na capacidade habilidade de resolver alguma coisa, são alterações na mente, que denotam que o paciente não está com a saúde plena, em virtude dessa saúde mental estar afetada. Como é que deve ser o relacionamento com pessoas com essas características, por exemplo? Concordar com tudo que eles dizem é um meio de você tentar manter um bom relacionamento? Inicialmente, Marcos, a gente precisa assim, entender, as famílias precisam reconhecer. Muitas vezes elas não reconhecem, não observam, não detectam alterações, ou se detectam, elas tendem a negar para si mesmo, porque não quer que o pai, a mãe, o avô, a avó estejam realmente demenciando, ou estejam depressivas por todas aquelas dificuldades que a gente falou anteriormente. Então, inicialmente a orientação é de conscientizar para que as pessoas reconheçam. É melhor você levar num profissional e não ser nada do que você deixar aquela doença ali caminhando, avançando, progredindo e trazer maiores problemas no futuro. Uma segunda orientação para o que as pessoas devem fazer é acolher. Inicialmente, se a pessoa não sabe a doença, você percebe, é você procurar acolher. No paciente depressivo, por exemplo, você dá o ouvido amigo para que ela possa, quanto menos você falar, é melhor, né? Conselho, orientações, isso deixa para o profissional treinado, para o psicólogo mesmo, para o médico que vai avaliar. Então, acolher, ouvir num primeiro momento, entender, se colocar, ter a famosa empatia, se colocar na posição daquele indivíduo e poder acolher. Depois, pegar pelo braço, eu digo pegar pelo braço não abruptamente, mas
se colocar ao lado, à disposição para levar essa pessoa para o profissional. Tem que levar para o profissional, reconhecer, acolher, levar para o profissional. Isso é fundamental. Não esqueça, é melhor se levar sua avó, seu avô, ou seu pai, sua mãe para um profissional, não ser nada do que você deixar para levar depois e já não ter mais os recursos que tinham inicialmente. E dada a patologia, dada a doença em curso, você, no caso da demência, a gente sempre orienta a não confrontar. Entre na história dele, ele está contando uma história que lá do passado, converse, pergunte, faça as mesmas perguntas. A gente tem muitos casos na internet que as pessoas repetem 30 vezes, às vezes, o mesmo assunto, a mesma pergunta, daqui a 5 minutos pergunta de novo. Não confronte. Se o paciente quiser viajar assim na mente dele, vá, se confrontar, ele vai se agitar, ele vai ficar inquieto, vai piorar a situação. Então, no primeiro momento, a gente não confrontar. Entrar ali e deixar ele fazer, conversar o que ele tem vontade. No caso da depressão, não. A gente, na agressividade, a gente entender que aquela pessoa não está com a saúde normal. Ela está mais irritada, ela está reclamando demais, ela está assim, você tem que entender, meu Deus, isso não é a minha mãe, meu avô, minha avó, isso aí é a doença se manifestando. Então eu preciso entender que alguma coisa precisa ser feita. Eu vou, sei lá, voltar ao médico para que ele possa rever, comentar, relatar essa situação. Não achar que não, isso é porque ele está se fazendo, não, é porque ele está querendo chamar atenção, não, é porque é ruindade mesmo, ele faz isso só de pirraça. Não é normal, isso é a saúde mental da pessoa que está alterada. Então não confrontar e nos pacientes com transtorno de humor, não subjugar, não subvalorizar, não achar que aquilo não é nada e detectar, observar para que o profissional possa fazer os ajustes. Tem perguntas? Bom dia. Marco Jantas, bom dia. Bom dia, doutor Belísio. Doutor Belísio, me diga uma coisa, qual o nível de importância da presença dos filhos com um casal de idosos? E me diga uma coisa, é importante a presença dos filhos, ajuda nesse processo mental, como se diz, dos idosos. E eu tenho um exemplo aqui, quase todo final de semana eu vejo um cidadão aqui próximo à Casa da Cultura. Eu acho que ele vem, uma é ajudar a mãe dele, e os pais dele. E o outro eu acho que ele não larga, é o pirão. É um pirão, deve ser muito bom. Todo final de semana ele está aqui em Jardim. Não é, Marcos Jantas? E aí, doutor Belísio? Rapaz, abraço, Netinho. É assim, Marcos. Eu acho que você poder cuidar dos seus pais, poder auxiliar, é um privilégio que poucos têm. A gente poder participar no dia que ele faz a transição, que ele não está mais entre a gente poder, meu Deus, eu cuidei dele até quando eu pude. Muitos não têm esse privilégio, muitos perdem o pai ou a mãe por estresse, por problemas menores, não quiseram, optaram por não cuidar, e aí eles, quando se propõem a cuidar, dar auxílio, na verdade quem está se beneficiando muito mais é quem cuida, porque ele vai ter o privilégio, são poucos que têm o privilégio de poder dividir momentos ali nos últimos anos da vida do seu pai, da sua mãe, da sua avó. Então eu acho que a gente tem que entender dessa forma. Rapaz, eu vou aproveitar enquanto ele está por aqui para eu poder ir lá, ajudar na alimentação, ir lá, passar o final de semana conversando, ao lado, alguma coisa nesse sentido. Então, tira essa história de que é um peso, é uma carga. Não, você está mais se beneficiando do que mesmo se prejudicando. A importância do filho, dos parentes, do convívio social é muito impactante para a saúde mental daquele indivíduo que já sabe que está na terceira idade, já sabe que o prazer dele, o motivo dele muitas vezes ter se sacrificado a vida toda foi de montar uma família, e essa família poder estar ali ao lado dele, não necessariamente ali ajudando financeiramente essas coisas, mas o que ele quer é que a família esteja minimamente organizada, e ele podendo ver essas pessoas que ele tanto ama, que ele tanto se preocupa. Então faz muita diferença, é um fator positivo, é um fator protetor de depressão, de ansiedade, a família.
Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 8h08, doutor Belísio volta na